uma casa, o seu corpo, o céu que você vê todos os dias, um prédio, uma árvore, as estrelas e planetas, a roupa que você veste, a comida que você come e toda a matéria conhecida até hoje no universo observado. Tudo é constituído por átomos. O átomo é a menor partícula capaz de identificar um elemento químico e participar de uma reação química. O estudo do átomo se iniciou na Grécia Antiga, com o filósofo Demóstenes. Para ele, o átomo era o menor componente de toda a matéria existente, sendo então impossível dividi-lo em partes menores. No desenrolar da história, diversos cientistas e estudiosos tentaram definir o átomo quanto à sua forma, dando origem a diversas teorias sobre a sua constituição física. Surgiram então os modelos atômicos. Modelo de Dalton, bola de bilhar, 1803. Em 1803, para John Dalton, a teoria do Leucipo de Demóstenes era bastante coerente. Segundo esse modelo, os átomos eram as menores partículas possíveis, assumiam formas esféricas e possuíam massas semelhantes, caso fossem correspondentes ao mesmo elemento químico. Através da descoberta do elétron, partícula constituinte do átomo com carga elétrica negativa, o modelo de Dalton ficou defasado, e então, com os estudos de Thomson, um novo modelo foi idealizado. Assim, em 1897, surgiu um átomo mais próximo do que se tem hoje. De acordo com esse novo modelo, o átomo era uma esfera de carga positiva incrustada com elétrons com carga negativa, tornando-se assim eletricamente neutro. Ficou conhecido como pudim de passas. Modelo de Rutherford-Bohr, Sistema Planetário, 1908 a 1910. Rutherford, a bombardear partículas alfa sobre uma lâmina de ouro, percebeu que a maioria atravessava a lâmina, enquanto que uma menor parte sofria pequeno desvio e uma parte mínima sofria grande desvio contrário à trajetória. A partir desse experimento, foi possível perceber que os átomos não eram maciços como se pensava, mas dotados de um grande espaço vazio. Eram constituídos por um núcleo carregado positivamente e uma nuvem elétrica carregada negativamente. Essa nuvem elétrica era composta por elétrons, que giravam em órbita elíptica ao redor do núcleo, assim como os planetas giram ao redor do Sol. Também constatou-se que a maior parte da massa de um átomo se concentra no núcleo, que rebate as partículas alfa no sentido contrário ao bombardeio. Mas ainda havia um enigma. De acordo com a teoria das ondas eletromagnéticas, os elétrons, ao girarem em torno do núcleo, perderiam gradualmente a energia. Começariam a despender energia com o movimento helicoidal e simplesmente cairiam no núcleo. Mas como isso pode acontecer se os átomos são estruturas estáveis? Dois anos após Rutherford ter exposto esse seu modelo atômico, Niels Bohr o aperfeiçoou. A teoria de Bohr pode ser fundamentada em 3 postulados. Primeiro, os elétrons seguem ao redor do núcleo em orbitais circulares, com energia fixa e determinada, sendo denominados orbitais estacionários. Segundo, durante os movimentos nos orbitais estacionários, os elétrons não emitem energia espontaneamente. Terceiro, quando o elétron recebe energia suficiente do meio externo, ele realiza um salto quântico e migra entre 2 orbitais. Como a tendência do elétron é voltar ao orbital original, a energia recebida é emitida de volta para o meio. Essa energia recebida e emitida é a diferença energética entre os 2 orbitais. Os átomos são compostos por pelo menos um próton e um elétron, podendo apresentar nêutrons. Na verdade, apenas o átomo de hidrogênio não possui nêutron, apenas um elétron girando em torno de um próton. Os elétrons são partículas de massa muito pequena, cerca de 1840 vezes menor do que a massa de um próton. Dotados de carga elétrica negativa, movem-se muito rapidamente ao redor do núcleo atômico, gerando assim
campos eletromagnéticos. Os elétrons estão dispostos em 8 camadas que constituem a eletrosfera. Para cada camada, um determinado número de subníveis orbitais são preenchidos. A mais externa é chamada camada de valência, sendo também a mais energética. Os prótons são partículas que, junto aos nêutrons, formam um núcleo atômico. Possuem carga positiva de mesmo valor absoluto que a carga dos elétrons. Assim, um próton e um elétron tendem a se atrair eletricamente. Os nêutrons, junto aos prótons, formam um núcleo atômico. E como possuem massa bastante parecida, perfazem 99,9% de toda a massa do átomo. Possuem carga elétrica nula, resultante das subpartículas que os compõem, e são dispostos estrategicamente no núcleo de modo a estabilizá-lo, uma vez que 2 prótons repelem-se mutuamente. A adição de um nêutron, princípio da fissão nuclear, causa instabilidade elétrica e o átomo se rompe. Na tabela periódica dos elementos estão constituídos todos os átomos descobertos até agora. Essa tabela também descreve as características fundamentais de cada átomo, como massa atômica, peso atômico e número atômico. Um exemplo que temos é o oxigênio, que tem número atômico 8, pois tem 8 prótons. O número atômico é contado a partir do número de prótons. O oxigênio também tem um número de massa 16, que é a soma dos prótons e nêutrons que estão no núcleo atômico. Além disso, ele é composto também por 8 elétrons, sendo distribuídos em 2 camadas, 2 na camada interna e 6 na camada externa. Os átomos se unem para formar moléculas que, por sua vez, formam substâncias químicas. A união dos átomos se dá por atração iônica, valência e ligação metálica. Um exemplo é a formação da substância água, que é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Os átomos para formar a água se ligam em uma ligação covalente, ou seja, eles compartilham o elétron da última camada. Podemos dizer ainda que a molécula de água é polar, ou seja, carregada eletricamente, pois há diferença de carga elétrica entre os seus constituintes, o hidrogênio e o oxigênio. Dissemos no início desse vídeo que o átomo é considerado a menor partícula que forma a matéria que conhecemos. Isso está correto, porém, o próprio átomo é constituído de partículas menores, conhecidas como partículas subatômicas. Uma delas é o quark, que forma os prótons e os nêutrons. São necessários 3 quarks para a formação tanto do próton como do nêutron. Temos também os gluons, partículas responsáveis por manter os quarks juntos na formação dos prótons e dos nêutrons. Podemos ainda dizer que os gluons são responsáveis pela força mais poderosa do universo, a força nuclear forte, e mantêm o núcleo atômico coeso. Temos ainda os bósons da força fraca e os fantásticos fótons. Esse último conhecido como partícula que forma a luz, ou o eletromagnetismo. O que o fóton faz é carregar a segunda força mais poderosa do cosmos, a eletromagnética, bilhões e bilhões de vezes mais poderosa que a gravidade e apenas 100 vezes menos intensa que a nuclear forte. O que você entende como toque é nada mais que a repulsão eletromagnética entre o papel e a sua pele, uma repulsão que acontece por causa dos fótons que a sua mão e a revista trocam quando se aproximam. Pense nisso. Tudo que você vê e sente ali é uma grande troca de fótons. A força eletromagnética também é a principal responsável por manter os elétrons em torno do núcleo, e é ela que comanda as ligações químicas dos átomos e moléculas.